nesta noite, né, meus irmãos? O Senhor já tem falado bastante aos nossos corações. Então, como eu falei para os irmãos, mais precisamente aqui no versículo 18, de onde nós lemos, que a Bíblia fala: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então precisamos aprender a crescer na graça do nosso Senhor Jesus e no conhecimento, né? No conhecimento. Para nós crescermos nessas duas áreas da nossa vida, como eu falei para os irmãos no início, você pode e deve ler a Bíblia do jeito que você achar melhor, ou do começo, ou só o antigo, só o novo. Importante é que você esteja lendo a Bíblia, né? Todo dia você ter o costume, assim como você tem o costume de escovar os dentes, embora tem pessoas que não têm esse costume, né? Infelizmente. O hábito. Mas da mesma maneira você tem que colocar o costume e o hábito de você ler a palavra de Deus. Aleluia. Se nós não vigiarmos as nossas ações durante o dia, meus irmãos, nós acabamos saindo do que a Bíblia nos orienta a fazer. Principalmente quando você acorda e vai primeiro para as redes sociais, para o celular. Ali é só o gatilho, né? Ali você diz que vai passar 5 minutos e passa quase 5 horas. Então precisamos vigiar. Você sabia que tem uma pesquisa e um estudo que você pode burlar a sua mente para você fazer alguma coisa que você acha difícil de fazer, que você não tem vontade de fazer, simplesmente se você disser para você mesmo: não, eu vou começar a fazer essa coisa só 5 minutos. Interessante isso, né? Então, pega essa chave de sabedoria, e quando você não tiver com coragem, com vontade de fazer alguma coisa, e isso é importante para você fazer, diga para você mesmo: não, é só 5 minutinhos. Eu vou lá 5 minutos. E quando você dá início, então você já está lá. E aí você passa o tempo que for necessário naquela atitude, naquela atividade. Isso é ciência, viu? Não é achismo. A nossa mente, principalmente o nosso subconsciente, ele manda a gente fazer muitas coisas que a gente não quer, e a gente faz porque ele é mais poderoso do que o nosso consciente. Quantas vezes você disse que não ia comer bolo, e quando você vê um pedaço de bolo, você vai para cima, né? Ontem mesmo eu passei por isso. Aniversário do meu sogro, e eu disse que não ia comer bolo nessa semana, que eu estou querendo eliminar pelo menos 10 quilos, e quando eu menos espero, lá se vem aquela pessoa com a fatia de bolo, e a gente fica com água na boca e com vontade de dizer não, mas o inconsciente diz: come, que é só uma fatiazinha, não vale nada não, é só 2.000 calorias, uma fatiazinha de bolo, né? E aí a gente come. Mas, como eu estava dizendo para os irmãos, eu falei a respeito de temas bíblicos que facilita a compreensão e também para você pesquisar. Então, eu escrevi alguns aqui para poder lembrar os irmãos, que na hora eu não lembrei. Por exemplo, você pode pesquisar na Bíblia para você ler e estudar a respeito de oração.
é um tema. Estudar a respeito de oração, muito interessante. Principalmente nessa Bíblia digital no celular, você lá bota na pesquisa e você digita oração. Aí ali sai várias passagens falando a respeito de oração. Aí o celular é muito pequeno para você ler. O que você faz? Você anota as referências, as passagens, no papel, e depois aí você lê na Bíblia de papel. Uma letra melhor, mais confortável. É assim que você vai crescer com muito mais eficácia, recebendo a sabedoria do alto, lendo a palavra de Deus. Mas é só uma sugestão, né? Que você pode praticar ou não. Mas essa ideia não é minha. Essa ideia e esta maneira são as pessoas que estudam, os teólogos que orientam para as pessoas, principalmente os novos convertidos, para que eles comecem a ler a Bíblia desta maneira, lendo e pesquisando a respeito de temas. Aí tem sobre o pecado, tem sobre o perdão, são temas. Sobre Jesus, é um tema. Sobre liderança, também tem, para você aprender como pai liderar a sua família, para você como mãe aprender a liderar a sua casa. Se você é empresário, aprender a liderar a sua empresa. Não é à toa que este livro, a Bíblia Sagrada, é o livro mais lido em toda a face da terra. E é porque é o mais antigo. Mas, segundo Billy Graham, que já dorme no Senhor, ele é mais atualizado do que o jornal que vai sair amanhã. Outro tema é sobre cristão, sobre o cristianismo. Outro tema é sobre autoridade, para você aprender como é que você deve honrar e respeitar as autoridades, começando pelos seus pais. Os seus pais, dentro da sua casa, são a primeira autoridade que devemos honrar e respeitá-los, né? Aleluia. Não é ter medo. O filho não deve ter medo do pai, deve ter amor pelo pai, mas ele deve aprender a honrar e a respeitar. E isso a Bíblia nos ensina. E isso é muito importante, porque quando você aprende a honrar e respeitar um pai e uma mãe, você chega no colégio, você também vai respeitar o professor, a professora, a diretora, e assim sucessivamente. Você chega no seu trabalho, você vai aprender a respeitar o seu patrão, sua patroa, que são as autoridades. Quando você é abordado por uma autoridade na rua, por um policial, você vai aprender a respeitar, não ter medo. Tem pessoas que têm medo de policiais. Não, eles estão lá para nos proteger. Quem tem medo de polícia, de policiais, são bandidos. Nós que somos cidadãos, nós devemos ficar felizes, alegres. Eu fico alegre quando eu vejo uma viatura, quando eu vejo um policial, porque eu sei que ele está ali para me proteger. Eu me sinto mais seguro. Mas tem pessoas que têm medo, porque não sabem reconhecer e honrar uma autoridade. O médico é uma autoridade, constituído por Deus. O próprio Jesus fala através da Bíblia: quem está doente precisa de médico. Por quê? Porque a Bíblia diz que é o Senhor sara todas as nossas enfermidades. Mas quem cuida da enfermidade é o médico. É o médico que limpa, é o médico que corta o que tem que cortar, é o médico que costura o que tem que costurar. E quem sara é Deus. Tudo isso é importante, né? E também outra, sobre a ressurreição de Jesus, é um tema. E por aí vai. Tem Bíblias de estudo que lá no final tem vários temas, para que assim eu e você possamos ser melhor orientados a respeito da palavra de Deus. Mas falando sobre santidade, que está escrito na Bíblia que sede santo como eu sou santo, né? Volte um pouquinho
para pensar como era que as pessoas da antiga aliança, do velho pacto, eram santas se eles não tinham a Bíblia Sagrada para vos orientar. Porque eles tinham o contato com o próprio Deus, os sacerdotes, né, meus irmãos? Os chamados de Deus, os ministérios para cada um individual. Tudo isso são importantes para que eu e você possamos entender qual a genuína vontade do nosso amoroso Pai. Falando de santidade, em 1 João capítulo 3, versículo 9, está escrito assim na palavra do Senhor: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Todos nós que aceitamos a Jesus como Salvador, somos nascidos de Deus. A semente é o Espírito Santo, que foi semeado e está em nosso ser. Eu estava olhando o canal do YouTube da igreja hoje, e eu estava vendo lá, revendo a pregação daquele cantor, né, Vantuil. E ele fala muito a respeito de que sentia a presença de Deus, sentia que Deus estava ao lado dele. Então isso é uma compreensão do crente que vive muito lendo só o Antigo Testamento. Porque na antiga aliança, no velho pacto, no Velho Testamento, o Espírito de Deus, ele não habitava dentro do homem. Ele ficava sobre o homem. Sobre, não nele. Por isso que ele fala muito: eu sentia Jesus pertinho de mim. Se você lá, por falar nisso, o pessoal gostar da pregação dele, viu? Tem mais de 1000 visualizações lá no vídeo dele. E é interessante. Mas aqui, segundo o Novo Testamento, depois que Jesus ressuscitou, agora o Espírito de Deus, conhecido como o Espírito Santo para nós, ele agora habita dentro de nós. Aleluia. Na nova aliança, a Bíblia fala que eu e você somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então isso significa que ele mora dentro de mim e dentro de você que aceitou Jesus como Salvador. Mas se você ficar só na antiga aliança, no velho pacto, você vai achar que no máximo ele vai estar pertinho de você. Mas na verdade é instantâneo. Na hora que você confessa, abre a sua boca e confessa Jesus como Salvador, o Espírito Santo entra em você, está fazendo morada 24 horas por dia. A Bíblia diz que eis que eu estarei com você todos os dias da vossa vida, até a consumação dos séculos. Essa é a promessa de Jesus, através do Espírito Santo, para a vida de todo aquele que aceita Jesus como Salvador. Então, santidade, tem algumas coisas que eu quero dizer para você, que as pessoas acham que é santidade, mas que não tem nada a ver com santidade. Por exemplo, santidade não tem nada a ver com usos e costumes. Antigamente, os religiosos, principalmente na época de Jesus, eles jejuavam e eles faziam questão de não lavar nem o rosto, não escovavam nem os dentes, para as pessoas olhassem para eles e percebesse que eles estavam jejuando. Ou seja, a santidade que eles estavam se santificando não era para Deus, porque Deus já sabia, era para o próximo, era para a aparência. Então eles se vestiam
de uma maneira impecável. Então eu quero dizer para você que santidade perante Deus não tem nada a ver com vestimentas. Santidade tem mais a ver com sensualidade. Então quando você for vestir uma roupa, ao invés de você olhar se ela está curta ou comprida, olhe para o espelho. E você que é marido, eu lhe aconselho a comprar um espelho grande para sua esposa, botar no quarto, para quando ela estiver se arrumando, e para você também, você se olhar no espelho e fazer uma pergunta para você, simples. Você não precisa perguntar outra coisa. Pergunta para você, olhando para o espelho: esta roupa está me deixando sensual? Porque é a sensualidade que fere a palavra de Deus. Aleluia. Afinal de contas, Adão e Eva vestiam-se com peles de animais. Você acha que eles iam tirar um couro do animal e ia botar lá no pé do mocotó? Não. De maneira nenhuma. Então, santidade é você não estar sendo sensual, que é o que a mídia orienta as pessoas a serem sensuais. Porque a mídia faz o que o inimigo da nossa salvação quer. Então, lá em Colossenses capítulo 2 e versículo 20 e 23 diz: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque é que vocês então, como se ainda pertencesse a ele, se submetem a regras. Então santidade também não tem nada a ver com regras. Ah, não pode isso, não pode aquilo. A Bíblia diz que em Cristo Jesus, eu e você, a igreja do Senhor, podemos todas as coisas. Tudo é lícito para aquele que tem a mente lícita, né? Então não é regras que vai fazer de você santo, mas a ação e a graça de Deus sendo derramada na sua vida. Então nós não deixamos de praticar alguma coisa para ser santo, para se santificar. Essa é a virada de chave que você tem que entender, que você precisa compreender e ficar atento. Nós deixamos de fazer algumas coisas e recusamos e dizemos não, não para sermos santos ou para sermos santificados. Nós dizemos não para o pecado porque nós já somos santificados em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. A sua graça, o seu amor derramado através do Espírito Santo na minha e na sua vida nos purifica de todo o pecado, nos santifica. E por isso é que nós dizemos não para as drogas, não para o pecado. Não é para sermos santos, é porque nós já somos santos em Cristo Jesus. É uma diferença imensa, porque a maioria das pessoas estão tentando se santificar, porque elas não têm esse entendimento que elas já são santificadas, que elas já são santas através de Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Porque você, essa é a virada de chave e o X da questão. Você só age de uma maneira se você estiver convencido que você é aquilo que você quer ser. Como assim, pastor? Por exemplo, se você achar que você é um seguidor de Michael Jackson, o que você vai fazer? Você vai querer dançar que nem Michael Jackson. Você vai querer se vestir que nem Michael Jackson. Porque a sua mente acha que você é que nem Michael Jackson. Então agora é que vem a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve.
Você só vai se comportar como um santo em Cristo Jesus se você tiver a consciência e você acreditar que você já é santo. Não, eu sou pecador mesmo. Se você acredita que você continua sendo pecador, sendo pecadora, depois que você aceitou Jesus como Salvador, adivinha o que vai acontecer? Você vai andar pecando, como se estivesse comendo doce. Porque você acredita nisso. E naquilo que você acredita, a sua mente manda você fazer. Então, precisamos acreditar na palavra de Deus. Ela está dizendo que agora você já morreu com Cristo Jesus. Nós já morremos para as coisas boas. Aleluia. Da carne. Glória a Deus. Quando aceitamos Jesus como Salvador. Então acredite no que a Bíblia diz a seu respeito, meus irmãos. Tem pessoas que abrem a boca e confessam com tanta orgulho: ah, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou o pão que o diabo amassou. Está repreendido em nome de Jesus. Quando na verdade a Bíblia te compara com alguém que é nada mais, nada menos do que a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Aleluia, glória a Deus. Então você tem que abrir a sua boca para confessar, para declarar o que a Bíblia diz a teu respeito, meus irmãos. É isso que vai fazer a diferença na minha e na sua vida. O inimigo vai chegar para você te acusando, vai querer lhe tentar de todas as maneiras. Ele tentou o próprio Jesus. Por que ele deixaria de tentar você? Independente da sua idade. Mas Jesus venceu Satanás citando, declarando a palavra de Deus. Lembra? Aleluia. Quando ele estava com fome, ele ofereceu que ele transformasse pedras em pães. E ele podia realmente, se ele dissesse transforma, ia acontecer. Mas ele disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, continuando, não prove, não toque aquelas coisas que não pode, não sei o que. Todas essas coisas estão destinadas a aparecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinamentos humanos. As pessoas aqui dizem: olha, se tu fizer isso, tu vai ser santo. Se tu fizer assado, tu vai se santificar. É coisa do homem. Quem santifica a igreja é o próprio Deus, o próprio Espírito Santo. Tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. O seu esforço é em vão se Cristo não derramar da sua graça e da sua misericórdia na minha e na sua vida. Continuando, essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com suas pretensas religiosas, falsas humildade e severidade, como o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Isso está escrito lá em Colossenses capítulo 2, versículo 20 a 23. Então não adianta você tentar se segurar. Já viu aqueles que são viciados? Ele diz: eu aceitei Jesus, eu não vou mais beber não. Não dá um dia, dois, eles estão lá no bar enchendo a cara novamente, né? Quantos a igreja não conhece? Por quê? Porque eles não aceitaram de coração e não entenderam que precisa da ação do Espírito Santo na vida deles para eles se libertarem. Isso aconteceu comigo. Eu bebia bebida alcoólica antes de aceitar Jesus. Mas uma vez que eu confessei a Jesus, eu não fiz esforço nenhum. O próprio Espírito Santo que entrou em mim naquele momento eliminou, tirou todo e qualquer desejo que eu tinha para bebidas alcoólicas. Então não foi por esforço meu, eu não fiz nada.
Mas eu aceitei a Jesus de coração aberto, de verdade. Eu aceitei a Jesus com o desejo de ir para o céu. Aleluia. Porque eu tinha sede de salvação. Eu era católico, eu vivia enganado. Porque eu escutava na missa os padres falar a respeito de um lugar que a gente ia para pagar os pecados, chamado purgatório, e depois você subia para os céus, como se ele ficasse no meio do caminho, lá você parava. Mentira do diabo grande. Paga seus pecados lá e depois você vai para o céu. E eu dizia, é uma beleza, passar um tempo lá, depois eu vou para o céu. Vou beber à vontade. Beber da 1 a 51. Mentira! Meu irmão, eu recebi uma Bíblia de presente. Eu comecei a ler essa Bíblia. Quando eu terminei de ler essa Bíblia, procurando esse nome, eu estava procurando o tal do purgatório. Quando eu descobri que não tinha purgatório na Bíblia, penso no desespero. E agora? O que é que eu preciso fazer para garantir a minha salvação? Eu não quero ir para o inferno. Porque quando você lê a Bíblia, aí é que você fica esclarecido que existe céu e que existe inferno. Aleluia. Glória. E aí foi quando eu li novamente o Evangelho de João. E eu lendo o Evangelho de João, eu entendi que eu só ia para o céu se eu confessasse Jesus como meu único e exclusivo Salvador. E foi a melhor decisão que eu fiz em toda a minha vida. Então, vamos para frente. Santidade existe sem as manifestações carismáticas. O que é isso? A gente acha que aquelas pessoas que falam em línguas estranhas, né, que parece um passarinho cantando, a gente acha que aquelas pessoas são santas, mais do que a gente. Pessoas que têm dom de cura, pessoas que têm dons de revelação, a gente acha, a igreja no geral, pensa que aquelas pessoas é que são santas, e elas não. Mas segundo a Bíblia, não é assim. Se você observar, a igreja de Coríntios, ela tinha todas essas manifestações desses dons, e era a mais trabalhosa para o Espírito Santo santificá-la. Então não é por manifestações espirituais que você, ou carismáticas, que vai definir santidade. A santidade é o agir do Espírito Santo na sua vida e o seu comportamento. Tem pessoas que falam em línguas estranhas, que chega, é uma beleza. Mas quando ele vai passando na rua, o testemunho dele, olha, lá vai o veaco, lá vai a veaca, compra e não paga. Então isso não condiz com a verdadeira santidade em Cristo Jesus. Santidade é um processo, igreja, que você começa quando aceita Jesus e vai finalizar quando você se encontrar novamente com Jesus nas nuvens, né? Quando ele vier dos céus para reinar aqui na terra com a igreja. Tem outra coisa também, que as pessoas acham que aceita Jesus, se santifica para ir lá para o céu. Não, meus irmãos, antes de você ir lá para o céu, nós vamos passar 1000 anos aqui reinando com Jesus, onde ele vai ser o presidente mundial. É por isso que o nosso adversário, ele tenta colocar um presidente mundial, para que ele se coloque que nem Jesus, porque a inveja é maligna. Ele sempre quis o lugar de Jesus. Então nós antes, lembra da oração de Jesus? Seja feita a tua vontade aqui na terra, como no céu. Então o céu vai vir para reinar aqui na terra conosco. Então se prepare. Se prepare para você reinar com Jesus aqui nesta terra.
A Bíblia diz lá em Apocalipse que quando nós aceitamos a Jesus, Ele nos transformou. Ele já nos fez. É passado, já aconteceu. Rei. Rei para reinar com Ele aqui na terra. Sacerdote para interceder pela sua família e por quem o Espírito Santo tocar no seu coração. Tudo isso tem a ver com santidade. Então, santidade é o desejo de todo cristão, mas precisamos entender que é um processo, né? Que para que isso aconteça, nós precisamos, necessitamos da ajuda do Espírito Santo na nossa vida. Sem Ele, nada podeis fazer. Então não é pelo seu querer, pelo seu esforço, é pelo agir de Deus, pela graça de Deus fluindo na sua vida. Não é pelo seu merecimento, porque senão você vai bater no peito e vai se gloriar. Eu sou mais santo de quem A do que B. Por isso que Deus me usa. E não é por isso. Deus usa cada um dos seus filhos pela sua misericórdia e pela sua graça, pelo presente que Ele nos dá, favor que nós não merecemos, mas Ele nos prepara com muita alegria. Tá bom? Então essa é só uma introdução do nosso tema santidade, né? Nos próximos cultos iremos trazer mais a respeito de santidade, pois tem muito o que nós aprendemos a respeito de santidade. É um dos temas. Então você pode pesquisar mais, aproveite esse final de semana e se aprofunde falando, vivendo e estudando a respeito de santidade. Pesquise. E outra coisa que eu também lhes dou uma sugestão: coloque um bom costume, um bom hábito no lugar de um mau hábito, né? Então eu fiz um contrato comigo mesmo. Quando eu acordo, eu não leio nada das redes sociais, eu não olho o WhatsApp, nada. Quando eu acordo, primeiramente eu vou ler a Bíblia em papel. Eu leio o meu devocional diário, a Bíblia em papel. Depois eu oro, medito ali um pouco com Deus. Dependendo do tempo eu faço uma caminhada. Depois é que eu vou pregar no celular. Porque quando você faz isso, e principalmente no mesmo horário, você coloca um bom costume. É que nem escovar os dentes. Tem pessoas que é acostumadas assim que come, já quer escovar os dentes. Tem pessoas que assim que acorda, já vai escovar os dentes. Tem pessoas que vai dormir, antes de dormir escova os dentes. São costumes bons, né? Falo isso porque eu tenho esse costume. Tenho 50 anos, fui à dentista esta semana e ela elogiou bastante pela preservação dos meus dentes. 50 anos e não tem um dente furado, né? Então ela perguntou o que é que eu fazia. Eu disse só o que vocês orientam. Escovo os dentes 3 vezes ao dia após as refeições e uso fita dental. Só, nada mais, nada menos. Então coloque um bom hábito. Ao invés de você acordar e pegar o celular, pegue a Bíblia. E aí você já entendeu? Não, a Bíblia é grande. Fale para você o quê? 5 minutos. 5 minutos. Eu digo para mim, quando eu estou acordando, eu vou ler 5 minutos a Bíblia. Tem dias que eu passo 40, 1 hora lendo a Bíblia. Mas eu decidi, antes de ir, que eu ia ler 5 minutos. Isso é importantíssimo, igreja. Aleluia, né? glória a Deus. Outra coisa importante é escolha o mesmo horário e o mesmo lugar para você fazer isso todo dia.
porque você vai se acostumar com aquele ambiente, e quando você chega lá naquele lugar, parece que a presença de Deus está maior. Você sente a presença de Deus mais forte quando você faz esse ritual matinal, ou pode ser à noite, antes de dormir. O importante é que você procure fazer no mesmo horário, que isso vai colocar um costume, um hábito, e você vai fazer automático, não vai ter mais dificuldade. Faça isso. Você vai ter dificuldade nos primeiros 30 dias. Depois de 30 dias é no automático, é que nem aprender a dirigir. Você acorda, não quer saber de celular, você vai lá direto para a Bíblia. Vou ler só um versículo, 5 minutinhos. Lê um versículo e fica lá 5 minutinhos. Não sei o que falar, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, louvo um hino. Mas fique lá 5 minutos, para você ver, quando você tiver com alguns dias, 10, 15 dias fazendo, você vai ver o que vai acontecer nos próximos dias. Aleluia, glória a Deus. A manifestação do Espírito Santo na sua vida, lhe curando, lhe alegrando, lhe fortalecendo, fazendo coisas extraordinárias na sua vida. É assim que nós devemos primeiro a começar a ter intimidade com Deus, meus irmãos. Aleluia. Quando você acorda, a primeira coisa que você faz é ir ler a palavra de Deus. Você está dizendo para o inferno: em primeiro lugar é o reino de Deus na minha vida. As demais coisas Deus acrescenta. Ali nesses 5 minutos que você fica na presença de Deus, com um versículo que você lê, com uma palavra que salte aos seus olhos, que venha fazer morada no seu coração, durante o dia você passa um dia extraordinário por causa de uma palavra de Deus na sua vida. Aleluia, glória a Deus. As pessoas abrem mão e perdem oportunidades porque não tira 5 minutos para poder estar na presença de Deus. Ali Ele te orienta para você fazer coisas o dia todo, até quando você dormir. Aí quando você vai se deitar, aí você vai, na hora que você vai fechando os olhos, você se lembra de manhã, quando você estava falando com Deus. Conecta a mente, a memória. Aí você vai ver como um filme o que foi que Deus falou de manhã e o que aconteceu durante o dia. Aí você vai ter bastante motivos para ir dormir alegre, dizendo: obrigado, Deus, porque o Senhor me avisou daquela situação. Obrigado, Pai, porque o Senhor me deu livramento naquela área. Obrigado, Senhor, porque de manhã o Senhor falou que não era para mim ir para aquele tal canto. Se eu tivesse ido, olha o que aconteceu lá. Você não tem noção, igreja. Se você fazer isso, o como vai melhorar a tua vida. 5 para 9. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos ficar de pé por tudo que o Senhor já nos concedeu nesta noite, né? Graças a Deus por tudo. Então estas palavras